Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, professor de História. Nós estamos estudando, já há algumas aulas, as antigas civilizações de um período da história chamado Antiguidade. Chegou o momento de falarmos sobre um outro povo fundamental na história da humanidade e que desenvolveu uma cultura muito rica durante a Antiguidade. E eu estou falando dos antigos gregos. Os gregos antigos nos deixaram uma herança muito valiosa. E eu não estou falando só da arquitetura ou da escultura que hoje estão aí em vários museus do mundo. Eu estou falando de um legado de ideias. Por exemplo, a ideia de competições que reúnam povos de diferentes países tem sua origem na Grécia Antiga, e eu estou falando dos Jogos Olímpicos. Outra ideia fantástica que os gregos antigos inventaram e deixaram para nós é uma ideia que faz de nós seres políticos. E eu não estou falando só da política partidária, daquelas pessoas que são eleitas para cargos como vereadores ou prefeitos e até presidente da República. Eu estou falando de um entendimento do ser humano como um ser político, com direitos e deveres nas comunidades. Essa ideia, a ideia de democracia, o governo do povo, tem sua origem na Grécia Antiga e é um dos legados mais valiosos que aquele povo nos deixou. A Grécia de hoje é um país localizado no sul do continente europeu e banhado pelo mar Mediterrâneo. A Grécia é formada por uma parte de território continental e por uma grande parte de território formado por arquipélagos, isto é, conjuntos de ilhas, as famosas ilhas gregas. A capital da Grécia chama-se Atenas e é uma cidade muito conhecida no mundo todo pelo seu patrimônio arquitetônico da antiguidade. Mas quando eu falo na Grécia da antiguidade, séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, eu estou falando de uma Grécia muito diferente, porque naquela época cada cidade grega tinha um governo, um tipo de governo. Essas cidades independentes, elas eram chamadas de polis, e as polis gregas, elas formavam comunidades políticas autônomas, independentes. Existiam várias. As polis gregas, elas eram cidades autônomas e cada uma delas tinha o seu sistema de governo próprio. Mas apesar dessas cidades serem tão independentes e diferentes entre si, havia algo que unia e formava essa comunidade uma só, a Grécia. O que unia então eles? Era a língua, o grego, a cultura e também a religião, porque os gregos antigos eles não eram monoteístas, ou seja, eles não acreditavam em um único Deus, eles eram politeístas, eles acreditavam em várias divindades. E para homenageá-las, eles erguiam vários templos em suas cidades. As polis gregas, elas tinham basicamente duas áreas específicas. A Acrópole, que era a parte alta, geralmente localizada sobre uma colina, onde os gregos construíam os seus templos, os seus lugares sagrados. E a parte baixa, onde morava a maior parte da população da polis, tinha geralmente uma parte central, que era chamada de ágora. Como essa praça aqui onde eu estou. A ágora era o lugar do cidadão exercer a sua função política na comunidade. Então, a ágora e a Acrópole eram dois espaços muito especiais nas cidades gregas. Eu estou aqui nesse espaço localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse é um espaço, tal como a ágora das polis antigas na Grécia, um espaço do exercício da cidadania, do ser humano como ser político. Justamente aqui nesse espaço aconteceram e acontecem ainda hoje várias e várias manifestações políticas do povo do Rio de Janeiro. Quando nós falamos de democracia, nos vem à cabeça
os gregos antigos, especialmente os gregos que eram atenienses, ou seja, eram os habitantes da polis ateniense, da cidade-estado de Atenas. Lá em Atenas, eles também tinham uma ágora, que era um espaço bem grande como esse aqui, para onde os cidadãos iam se manifestar e decidir sobre o governo da cidade de Atenas. Mas a democracia grega, ela era um pouco diferente da democracia brasileira de hoje. Por exemplo, na Grécia Antiga, em Atenas, havia duas grandes assembleias. Essas assembleias reuniam os cidadãos que iriam decidir os rumos da cidade. Mas nem todos eram considerados cidadãos lá em Atenas. Somente homens livres, maiores de 18 anos e que fossem filhos de pai e mãe atenienses, ou seja, que a família fosse nascida na cidade, somente essas pessoas eram consideradas cidadãs. Portanto, só elas podiam participar da política em Atenas. Ao contrário de hoje em dia, a nossa democracia é uma democracia que considera cidadãos todos os nascidos no Brasil. Nós podemos exercer direitos e deveres políticos. Outra diferença é que lá em Atenas, a democracia deles era uma democracia direta, ou seja, os cidadãos eles iam para a ágora, todos eles que quisessem participar das assembleias. Hoje em dia, no Brasil, seria praticamente impossível, né, pessoal? Nós brasileiros somos 200 milhões de habitantes. Vocês imaginem 200 milhões de pessoas se direcionando a Brasília, que é a capital brasileira, ajudar a decidir os rumos do país. Então, a nossa democracia, ao contrário da grega, é uma democracia participativa. Ou seja, nós, cidadãos, elegemos os nossos representantes para a Assembleia. No caso do Brasil, nós temos duas assembleias, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, não é? E cada cidade brasileira tem a sua assembleia, que é a Câmara de Vereadores, né? Então, essas são as diferenças básicas entre a democracia ateniense, a democracia da Grécia Antiga e a democracia brasileira atual. Um abraço e bom estudo para vocês, pessoal. Tchau!